O banco desconta direto do meu salário. E agora, como eu posso pagar as minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Esse é o tema da nossa super aula. E nós aqui vamos discutir todos os aspectos técnicos a respeito do desconto direto da conta salário. Um desafio que acomete boa parte dos trabalhadores que fazem empréstimos e contraem dívidas com os bancos que são detentores do pagamento do salário que a empresa ou órgão paga direto lá. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, é um dos passos mais desafiadores do meu método e nós tivemos muitas atualizações a respeito desse tema. Sempre tem uma resolução nova, uma atualização nova e a gente teve muitos eventos aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida e hoje eu estou fazendo uma aula atualizada sobre esse tema. A aula de hoje é um assunto de utilidade pública e eu falo isso porque muito se fala sobre pagar as dívidas, muito se fala sobre direitos, sobre deveres, só que pouco se fala sobre o que é, como é, e muitas pessoas nem sabem se tem conta salário, se tem direito a conta salário e assim sucessivamente, tá? Galera, para quem que é essa aula? Recentemente, uma aluna minha me mandou um flyer, assim, né, do TikTok ainda, nada contra o TikTok, tá? Mas achei estranho isso tá lá no TikTok, de uma pessoa falando que limpava o nome, né, sem pagar a dívida. Então, a pessoa falou assim, limpa o seu nome sem você pagar a dívida. E não que a minha aluna queria aceitar, mas ela chamou a atenção dela, ela falou, nossa, Dade, eu tô vendo que tem muita gente querendo fazer com essa pessoa e a gente sabe que não existe. Então, para quem é essa super aula? Você talvez não me conhece ainda, mas eu faço conteúdo pelo menos 10 anos para ajudar as pessoas a saírem das dívidas, aprenderem a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E eu ajudo assalariados, é o público que eu atendo aqui através dos meus conteúdos, nos meus cursos. Dade, por que essa diferença? Porque sim, o assalariado tem características diferentes com relação às suas dívidas. Ele se enrosca um pouco em alguns compromissos atrelados ao pagamento, então todo o meu conteúdo é para ajudar esse tipo de pessoa, tá? Assalariados com dívidas a pagarem as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Não é para você que quer dar o calote no banco, não é para você que não quer pagar as suas dívidas, não é para você que acha que o banco é vagabundo, que o banco só quer roubar o seu dinheiro. Aqui é um conteúdo para as pessoas que entendem que são adultas, responsáveis pelas suas decisões, que contraíram dívidas, que assinaram contratos e que agora entenderam que esse compromisso não está de acordo com a tua renda, que você está endividado e que você quer pagar. Então, se você achou algum vídeo, algum anúncio com meu nome por aí, falou assim, quer saber? Eu quero ver o que essa menina tem para falar, ela deve ensinar a dar o calote. Não é isso que você vai encontrar aqui, tá? Muito pelo contrário. Você pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, não importa quanto você ganha, não importa que dívida que você tem, não importa se você é funcionário público, se você é funcionário de empresa privada, não importa. Você precisa começar, você precisa de um processo, você precisa de conhecimento e você precisa de informação. E o que nós vamos tratar aqui é um tema que, como eu falei, acomete muitos assalariados, porque como acontece na prática, tá? No dia a dia, as pessoas, tanto os concursados quanto as pessoas de empresa privada, elas tendem a fazer o seguinte, entra numa empresa ou passa num concurso, é nomeado para um concurso, e a pessoa vai lá, ou na nomeação, ou lá no RH da empresa, e a empresa passa a seguinte informação, nós pagamos pelo banco tal, e você precisa abrir uma conta no banco tal. Ponto. Só isso que é falado. É falado que você precisa abrir uma conta no banco tal e que aquele é o banco que a empresa paga. Você chega no banco e assim, talvez vocês que estão chegando aqui há pouco tempo não saibam que eu trabalhei no banco durante 8 anos da minha vida, né? A empresa tem um convênio com esse banco, a maioria, né? E aí, quando você chega lá, por não ter a informação que você vai aprender nessa aula, a pessoa fala, eu sou funcionário da Sadia, eu sou funcionário da Embraer, eu sou funcionário enfim, qualquer empresa. Eu sou funcionário do governo do estado, da Secretaria de Planejamento, da SEDUC, do governo federal, do Exército, das Forças Armadas, enfim. Chega e fala assim, o gerente fala, legal, seja bem-vindo, sim, vamos abrir sua conta. Me fala, tem comprovante de endereço? E aí, o que acontece? Você sai de lá com a sua conta aberta, e aí você pega aquele número de conta e leva lá para o seu órgão. Quem já está na empresa ou no órgão há muito tempo não vai nem lembrar desse dia, não vai nem lembrar do dia que abriu a conta corrente no banco que recebe salário hoje.
E exatamente o que acontece nessa hora é que, apesar de você ter alguns direitos de escolher como você vai receber esse salário, o banco não te conta. Porque o banco é filho da mãe? Não, porque às vezes tem um monte de gente na agência, porque às vezes o banco prefere que você abra uma conta corrente, se torne correntista e tenha acesso a crédito consignado, e tenha acesso a crédito pessoal, e tenha acesso a tudo, porque o gerente precisa bater meta, porque o banco quer que você tenha conta corrente, porque com a conta corrente dá para te emprestar dinheiro. Mas, Dade, como assim? Então, você quer dizer que eu não precisava abrir conta nesse banco, que a minha empresa tinha que deixar eu abrir conta em outro lugar? Não, não é sobre isso. Só quero que você entenda que, sobre o que nós estamos falando aqui, eu sempre gosto de deixar muito assim, panos limpos, e que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o fato de você hoje ter dívidas e o banco descontar direto do teu salário. É sobre isso que nós estamos falando. Quando você está nessa situação, está passando por isso, olha o que acontece. Você recebe o seu pagamento, ele cai na conta, aí você desconta, o banco desconta tudo que tem para descontar e você fica com o que sobra quando sobra. Então, se você hoje passa pela situação do banco descontar direto do teu salário, é importante que você entenda que, apesar dos compromissos que você tem com o banco, dos empréstimos consignados, dos empréstimos pessoais, você tem o direito de receber o seu salário numa conta salário, e essa conta salário tem restrições para que o banco não desconte tudo que ele quiser de dentro dessa conta. É isso que é importante você saber. Então, assim, antes de mais nada, a primeira pergunta que você, que está passando por esse problema, precisa se responder é: eu tenho conta salário? Essa conta salário existe ou eu só tenho conta corrente? E essa pergunta você não vai fazer para o gerente do banco. Você vai ter que abrir uma solicitação mesmo para se informar se você tem uma conta salário ou não. É importante que você, que está vendo esse vídeo, que está vendo essa aula, você entenda que a primeira coisa que você precisa saber é: eu tenho conta salário? Sim ou não? E isso você não pergunta para o gerente, isso você pergunta nos canais oficiais do banco fazendo uma solicitação, tá? Agora também é importante eu dizer para vocês o seguinte: muito se fala sobre proteção de salário, muito se fala sobre conta salário, a gente vai esmiuçar isso aqui, mas o que as pessoas normalmente me perguntam nas redes sociais? Dagiele, como é que eu faço? Me fala qual que é o jeitinho, o truquezinho, para que eu possa impedir o banco de descontar do meu salário, porque se o banco não descontar, aí eu paro de pagar essa dívida. E existem várias técnicas de negociações que eu ensino, inclusive uma delas é: se você não está conseguindo pagar uma dívida, você vai tentar negociar, e se você não conseguir, qualquer coisa, você vai ter que entrar no entrave com esse banco e deixar essa dívida para depois. Mas quando a gente fala de conta salário, proteger o seu salário, entender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, não tem nada a ver com parar de pagar o banco. E é muito importante que vocês entendam aqui. Eu vou debulhar aqui, esmiuçar o assunto conta salário, mas isso não significa que você pode, de livre e espontânea vontade, tirar o seu salário do banco e, a partir desse momento, não desconta consignado, não desconta CDC salário. Não é isso. Porque o salário, ele é uma espécie de garantia que você deu ao banco quando você fez um consignado ou quando você fez um CDC salário. A proteção do salário não tem nada a ver com parar de pagar dívida, com ficar devendo o banco, e eu quero novamente frisar: eu não ensino as pessoas a não pagarem dívidas, eu ensino a pagar por um valor até 3 vezes menor. E eu fico batendo nessa tecla, e às vezes sou até repetitiva, porque é importante você olhar para isso que você vai aprender como uma ferramenta para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Essa ferramenta vai fazer com que você tire um obstáculo da tua frente, que é o obstáculo de você trabalhar igual um condenado, igual uma condenada o mês inteiro, com pandemia, sem pandemia, e você se vê no final do mês sem seu pagamento, porque o seu pagamento cai de noite e o banco tira
todo o dinheiro que você recebe, ou até mais de 50%, e eu já vi diversas coisas acontecerem com os meus alunos aqui, antes deles aprenderem e aplicarem o método. Quando os meus alunos entram no curso, eu fico sabendo de cada história cabulosa deles, assim, de pegar todo o dinheiro. Então, a partir do momento que você pegar esse conhecimento aqui, você vai entender como você vai usar esse conhecimento, que é uma ferramenta para tirar esse obstáculo da tua frente e conseguir ter uma voz um pouquinho mais alta para negociar com o banco. O conhecimento é uma ferramenta na hora de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Não é a única coisa que você precisa. Ter informação, conhecer os seus direitos, conhecer as suas obrigações, não vai fazer você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Mas é um ingrediente que sem ele você não consegue. Então é importante que você olhe essa aula como uma ferramenta. Beleza, primeira pergunta que eu quero te fazer. Você sabe o que é uma conta salário? E seja brutalmente honesto com você e comigo. Se você não sabe o que é uma conta salário, tá tudo bem, porque agora você vai aprender, tá? Num determinado momento, foi criado uma resolução que tanto os assalariados quanto os aposentados e pensionistas do INSS têm o direito de ter uma conta salário. Uma conta que tem a característica de só pode ser aberta pela fonte pagadora, ou seja, pela empresa, órgão, INSS, pensão militar, pensão pública, só pode ser aberto pela fonte pagadora, ou seja, pelo CNPJ que faz os pagamentos. E essa conta salário tem características especiais. Ela não pode ser usada para fazer movimentação de cartão de crédito, não pode. Ela tem uma característica de o dinheiro cai lá, pode ser transferido para outro lugar, pode ser feito um saque e pode ser passado cartão de débito e só. Não pode haver cobrança de tarifas e a resolução que trata a respeito disso coloca lá todas as regrinhas que tem a respeito da conta salário. Então, o que você precisa entender isso? Toda pessoa, então não importa o seu caso, não importa se você é funcionário da secretaria, da subsecretaria, da subsecretaria, da secretaria, da secretaria, não importa. Todo brasileiro, toda pessoa que é trabalhadora, que recebe de um CNPJ, seja ele público ou privado, tem direito a ter uma conta salário que tem essa característica que eu acabei de falar, e se, por um acaso, a empresa ou órgão público não disponibilizar a abertura de conta salário, se a empresa falar assim, não quero mexer com esse negócio de conta salário, seja empresa pública, órgão público ou empresa privada, essa empresa precisa, essa entidade precisa dar a livre opção bancária para o trabalhador. Então, se o órgão, empresa, qualquer esfera, INSS, não te der a abertura da conta salário, não falar para você assim, essa é uma cartinha para você abrir a conta salário. Então, você pega essa cartinha e abre a conta salário. Se a empresa ou o órgão não te fornecer isso, ele é obrigado, por lei, a te dar a livre opção bancária, que significa você poder receber o seu salário em qualquer lugar. Só que agora que eu acabei de falar isso, e esse é só o primeiro tópico, tá? Tem pelo menos 7 tópicos aqui para eu falar com vocês. A aula hoje vai render. Eu me preparei para essa aula porque é uma aula muito importante para a jornada de vocês de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Esse conhecimento de nada vai servir para as pessoas que vão falar assim, não, mas no meu caso, meu órgão só paga no Banco do Brasil. Não, mas lá no meu órgão é só Banco de Brasília. Não, no meu órgão é só Banese. Se você ficar enfiando na sua cabeça que mais no meu caso, essa é a coisa que eu mais escuto nas minhas redes sociais. Todos os alunos que eu dei boas-vindas falaram, olha, se prepare que o meu caso é o caso. Eu falo assim, gente, mas vocês têm uma síndrome de floco de neve, né? Que o caso de vocês é diferente. E tá tudo bem você pensar assim. Sabe por que você pensa assim? Porque você não tem parâmetro. É igual o médico. O médico vê uma alergia e para ele é só uma alergia. Você fala assim, meu Deus, eu estou com uma pereba no braço. E o médico sabe que é só uma alergia. Então, entendam. Se você recebe pagamento, se você tem pagamento, não importa onde, a primeira coisa que você precisa entender é, poxa, então existe uma resolução que me garante que eu posso ter conta salário para assalariados, empregados, né? Assalariado, seja concursado, seletista, não importa o vínculo de emprego, qual é a modalidade, pensionistas
e também aposentados do INSS. Então, essa resolução pega todo esse grupo. Então, não importa qual que é o seu caso. Você precisa entender o que é a conta salário e que você tem direito a ela. Dágio, meu órgão não paga na conta salário, então ele tem que te dar livre opção bancária. Eu não quero cometer o erro aqui de falar algo que eu posso, às vezes, falar do órgão e não ter certeza. Então, mas se eu não me engano, o Exército, a Justiça Federal dá livre opção bancária, mas eu não tenho certeza. Então, eu não fico entrando, às vezes, nos pormenores de quais são os órgãos que dão livre opção bancária. Mas eu tenho 99% de certeza de que a Justiça e o Exército dão. Mas isso não vem ao caso. Quem que pode te responder isso? Quem que tem que te responder isso? RH e gestão de pessoas do seu órgão. Então, a gente começa por entender isso. Segundo tópico, né? A partir do momento que você se dirigiu ao seu RH, Departamento de Gestão de Pessoas, Secretaria de Administração, enfim, se for órgão público, você vai perguntar: como vocês pagam salário, né? Porque às vezes você já tem uma configuração e você nem sabe se mudou, se agora eles pagam por conta de salário, se agora tá pagando com qualquer banco. Às vezes você nem ficou sabendo, sabe aqueles e-mails de RH que vem e que fala que você pode escolher o banco agora e você nem viu, apareceu no portal lá da intranet do seu trabalho e você nem viu. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir ao seu órgão e falar: eu quero ter a liberdade de receber o meu salário numa conta salário ou de ter a livre opção bancária. Isso é um direito meu como brasileira, como uma pessoa que está debaixo da lei do nosso país. Beleza. E aí a gente entende isso. Então, fecha esse raciocínio e vamos para o próximo passo. Dagem, e como que eu sei se eu tenho direito à livre opção bancária? Simples. Se o seu órgão não tem um convênio de conta salário com um banco, se o seu empregador, o seu órgão que você está vinculado, não tem um vínculo de conta salário com um ou dois bancos, é porque ele tem que te fornecer a livre opção bancária. Se essa empresa está dizendo que tem vínculo de conta salário com o Bradesco, aí você pode ir lá e abrir a conta no Bradesco, salário. Agora, se for conta corrente, aí não faz sentido, eles têm que te dar livre opção bancária e deixar você receber em qualquer lugar. Então, o que você precisa saber para avançar nesse processo de entender o que o banco pode descontar do teu salário ou não e como resolver se o banco está descontando? É entender esse seu vínculo com o teu órgão empregador. E isso não tem patavinas a ver com o banco, isso tem a ver com você e o seu empregador, você e a sua fonte pagadora, seja ela privada ou seja ela pública. Então, é importante que você entenda isso. E aí é frisar essa frase: se eu trabalho numa empresa pública ou privada, num órgão público ou numa empresa pública, se eu tenho CPF, se eu tenho vínculo salarial, eu tenho direito de receber em conta salário ou ter a livre opção bancária. E aí, o que vocês precisam fazer é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos: para de falar, e se? É isso, não tem e se, é uma resolução que foi criada para proteger o trabalhador. Então, não inventa moda, é só você entender. Então a Dade falou aqui: ou eu tenho direito a conta salário, ou eu tenho direito à livre opção bancária. É um ou outro. Ou eu quero o papel para abrir minha conta salário, ou eu quero escolher onde que eu quero receber o meu salário. Esse é o seu direito. Alguém pode negar o seu direito? Pode, com certeza pode. Principalmente prefeitura pequenininha, empresa pequenininha. Não, a gente só paga em conta corrente. Então, quero que você entenda que o que é importante é você entender que a legislação existe e que muitas vezes você vai ter que brigar pelo seu direito, né? Que é o seu direito de receber em conta salário ou livre opção bancária. Beleza. Agora nós vamos para o próximo ponto. Quando você descobrir se você tem conta salário ou não. Então, assim, se você não tiver a conta salário, você vai ter que pegar uma cartinha lá na sua empresa ou no seu órgão e abrir a conta salário. Se você já tiver a conta salário, aí você vai ter que tomar a seguinte decisão: você tem o direito de receber o salário na conta salário e cancelar qualquer transferência para a conta corrente. E você tem o direito de receber na conta salário e fazer a portabilidade de salário para outro banco. Então, perceba que a gente vai por níveis, tá?
E essa, como eu falei, presta bastante atenção, desliga as distrações aí, sai do celular, porque esse assunto é complexo. Esse é um dos assuntos mais complexos que eu ensino na minha visão, porque é em cadeia. É um passinho, outro passinho, outro passinho, outro passinho, é desafiador mesmo. Então, assim, ó, primeira coisa, a gente vai descobrir como é que meu órgão paga, como é que a empresa que eu presto vendo minhas horas lá, através de concurso ou através de CLT, como é que é o negócio lá. Então, é RH, gestão de pessoas. Depois, eu tenho conta salário ou eu não tenho? Se eu não tenho, eu vou ter que abrir. Se eu tenho, aí eu parto para o segundo momento que é, e se eu tiver que abrir, eu tenho que pegar a carta lá no meu órgão ou no meu trabalho, porque só pode abrir conta salário o trabalhador. A carta de solicitação de conta salário é do trabalhador, do empregador. Recapitulando, se você não tiver a conta salário, o teu empregador, a tua fonte pagadora, o lugar onde você trabalha, tem que fornecer uma carta de abertura de conta salário. Para você tirar essa dúvida, se você tem conta salário ou não, você vai ter que procurar o banco e eu recomendo que você use o 0800, o 4004 para fazer uma solicitação por escrito para eles informarem se você tem conta salário e qual é o número da sua conta salário. Exige um número da sua conta salário. E aí, no momento que você descobre que você tem conta salário ou que você vai abrir conta salário, a segunda coisa que você vai fazer depois de dar esses passos é cancelar qualquer transferência da conta salário para conta corrente. Então, entendi se eu tenho, vou lá no meu órgão, vou entender como é a forma de pagamento, vou entender se eu tenho conta salário, se eu não tenho, eu vou abrir a minha conta salário e imediatamente eu vou cancelar todo tipo de transferência do salário para conta corrente, porque isso é cadastrado. No sistema do banco fica cadastrado que você autorizou o seu salário sair da conta corrente e ir para a conta poupança, sair da conta salário e ir para a conta poupança, sair da conta salário e ir para a conta corrente. E isso é muito comum nos bancos grandes, porque na hora que você abre a conta, você não lê o termo de abertura de conta. Eu era a pessoa que abria as aberturas de conta no banco. A gente já marcava lá a transferência automática para a conta corrente. A pessoa nem via, ela só assinava, ela estava preocupada em sair de lá com o número da conta para entregar lá para o RH, para acabar com aquela burocracia de abertura de conta. Então, assim, é importante você entender que, independente de qual situação que esteja o seu salário, a qualquer momento você pode ir lá e dizer: eu quero cancelar imediatamente a transferência do meu salário da conta salário para a conta corrente. Mesmo que você tenha dívida, você tem direito. Mesmo que você tenha consignado, você tem direito, porque não transferir o seu salário para a conta corrente não significa não pagar a dívida. Muito pelo contrário, a dívida vai continuar lá, linda e plena. E você, por curiosidade, pegue um extrato da sua conta salário. Pese assim, eu quero um extrato da minha conta salário. Você vai ver que seu salário bate lá e é transferido para a conta corrente. É uma TED de entrada e uma TED de saída. E quando você pausa essa transferência, que você interrompe essa transferência automática da conta salário para a conta corrente, agora você vai poder até ir lá na boca do caixa e sacar o seu salário se você quiser. Agora tá. Primeira coisa, quando você entende que você tem esse direito, o que você vai pensar? Igual eu falei, e se eu tenho consignado, e se eu tenho CDC salário? O seu salário, e aqui eu vou entrar no assunto polêmico, tá? Esse é um dos assuntos que mais gera conflito jurídico. O que é isso? Quando uma pessoa entra com um processo na justiça, com base nisso, existe entendimento que é jurisprudência, existe a Constituição, existe lei específica, existe lei do teto dos 30% do comprometimento da renda, e aí vira um rebuliço, e a verdade é que cada caso é um caso, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas a grande questão é assim: você precisa entender qual é o tipo de cada uma das suas dívidas. Isso eu falo aqui em toda a aula que eu dou, entender o tipo de cada uma das suas dívidas. O crédito consignado não tem nada a ver com a sua conta salário. O crédito consignado é descontado lá no órgão. Então, mesmo que você tenha conta salário no Banco do Brasil e o seu consignado no Banco do Brasil, o seu consignado não desconta da conta salário. O seu consignado desconta lá do órgão. O órgão, ao invés de depositar para você, deposita para o banco e vem descontado no teu contra-cheque. Então, o teu salário líquido já vem descontado dos empréstimos consignados.
Só que, apesar de existir o limite de 30%, que agora passou para 40% dos consignados, os bancos que gostam muito das pessoas e se importam muito com o comprometimento de renda, tá? Só que não, eles acabam oferecendo uma linha de crédito pessoal que tem garantia em conta salário, que é o CDC Salário. Então, grava isso. Então, a Caixa tem, se eu não me engano, o Itaú também tem, e o Banco do Brasil tem. Os que mais tem é o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa, se eu não me engano. Mas, isso é o de menos, tá? Os bancos que tem. Mas existe, sim, esse empréstimo que é com garantia no salário. O 13º, que é a antecipação do 13º salário, que está vinculado ao salário. Então, existem essas dívidas. Beleza. Só que aí, me saiu uma resolução dizendo que o banco podia descontar da conta salário se o dito cujo você autorizasse, né? Então, assim, os bancos estão se respaldando, e não de forma errada, dessa resolução, que diz que se o ser humaninho autorizar, ele pode descontar da conta salário os empréstimos que têm garantia no salário e os empréstimos que a pessoa autorizou. Só que a mesma resolução que diz isso, também diz que a pessoa pode cancelar a forma de pagamento em débito em conta salário e pode pagar por boleto. Só que na vida real, o embate com os bancos com relação a tirar o empréstimo da conta salário, parar de pagar com débito em conta corrente e transformar para boleto, é um embate muito grande, é um embate que normalmente você perde da primeira vez que você tenta e você desiste por não ter uma informação certa. O fato é que esse conflito é tão grande e ele gera muito conflito mesmo, porque você tem uma Constituição que diz uma coisa, a Constituição do Brasil que fala sobre o salário ser um impenhorável, que ele é para o sustento do trabalhador e que ninguém pode mexer nele. Você tem uma outra situação que é o limite máximo de comprometimento de renda, porque é humanamente impossível uma pessoa viver com mais de 50% do salário comprometido, e agora a margem foi para 45%, então você imagina se o banco emprestar mais ainda da margem do consignado. E aí você tem, ainda ali, acima de tudo isso, essa questão de você tentar cancelar a autorização para desconto em conta salário, transformar esse empréstimo em boleto e não conseguir, para que você possa pelo menos respirar e pagar essa parcela daqui 5 dias, por exemplo, mas não, antes do salário bater, você tem essa questão. Só que o que você precisa pensar agora é o seguinte, a gente vai ter que resolver esse problema do salário descontar direto da conta por etapa. Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez, isso aí é uma coisa que vai demorar umas 2 semanas para você resolver, enfia isso na sua cabeça. Porque realmente é um processo que envolve muitas camadas, envolve muitas pessoas, inclusive, envolve a pessoa banco, a pessoa seu órgão, a pessoa você, a pessoa o contrato que você assinou, que tem lá uma autorização que pode descontar em conta salário, como é a característica de muitos empréstimos que são feitos vinculados ao Banco do Brasil, e tá tudo bem, agora você vai ter que resolver. Então, entendendo isso, você precisa entender que sim, o banco, se você assinou um contrato dizendo que podia descontar da conta salário, ele tem uma autorização sua dizendo que pode descontar. E da mesma forma que você pode desautorizar o banco e pedir para transformar essa dívida em boleto. Isso vai ser acatado de primeira? Não. Quando eu falo para as pessoas brigue muito, é porque é um desafio muito grande. Hoje, um aluno meu, depois de muito sofrimento, depois de muito, o pessoal da turma 10 que está aí vai saber quem é, que é o Gilson, encerrou a conta do Banco do Brasil cheia de CDC lá. Por quê? Porque brigou e brigou muito. E os casos de sucesso que a gente tem aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida, relacionado a desconto direto do salário, relacionado a o banco descontou além dos 30%, é sempre resultado de pessoas que aplicam o método seguindo muito à risca, seguindo e persistindo, porque não é fácil. Eu posso dizer para vocês que a maior briga que os meus alunos travam é proteger o salário dos descontos que são excessivos de acordo com um entendimento jurídico que se tem com relação ao limite de desconto da conta salário. Então, assim, não é um assunto que é simplesmente assim, de acordo com a resolução tal, o banco não pode descontar. Não existe isso. Existe o que a gente chama, não é um conflito jurídico, eu não sou advogada, eu não fico falando termos jurídicos aqui para minha audiência, porque eu realmente não sou advogada. Existe o quê?
uma lei maior, que é a Constituição, que fala uma coisa, uma resolução que fala outra coisa, uma outra resolução que fala uma coisa, e existe ainda a questão do limite de comprometimento do salário. Então, você tem muitos conflitos e que às vezes as pessoas falam, então tá, então a única forma que eu tenho de entrar na justiça, e aí eu fico imaginando, imagina se todo brasileiro que está tendo esse problema entrar na justiça. Então, esses assuntos, existem algumas pessoas que acabam tendo que ir para a via judicial, e eu já vou falar sobre isso, mas não é a maioria, muito pelo contrário, é uma minoria, normalmente de alguns bancos específicos. Então, antes de ir para a via judicial, antes de pensar, eu vou entrar com processo, que são aquelas medidas de emergência para o banco parar de descontar, é você pensar, eu já tentei tudo que eu podia fazer? Eu já tentei tirar o meu salário que cai na conta corrente? Eu já descobri se eu tenho conta salário? Eu já cancelei a transferência automática? Eu já pedi para os meus empréstimos que são em débito em conta se transformarem em boleto? Eu já fui até as últimas instâncias? Eu já reclamei no Bacen? Eu já reclamei no Procon? Então, assim, uma coisa que eu falo para as pessoas é que, assim, o método Mais Dinheiro Zero Dívida não é um passo só, não é uma coisa só. Isso que eu estou falando para vocês é um passo do Mais Dinheiro Zero Dívida. É uma coisa que a gente faz para conseguir atacar as dívidas. E é uma coisa extremamente complexa, porque envolve muitas pessoas, envolve a política de cada banco, envolve até mesmo a resiliência da pessoa de aplicar, de fazer esses passos. Eu vou repetir mais uma vez para vocês entenderem. Então, vou recapitular aqui, ó, tô até com a minha colinha aqui. Primeira coisa, como que o meu órgão paga? Como que ele paga? Eu tenho livre opção bancária? Eu posso receber por conta salário? Eu tenho conta salário? Se eu não tenho, eu tenho que abrir. Se eu tenho, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer expressamente para o banco, eu quero cancelar todo tipo de transferência para conta corrente, eu quero receber o meu salário na conta salário e eu vou sacar na boca do caixa se for o caso. Aí as pessoas começam a falar assim, ai, nossa, mas e como que eu vou pagar minhas contas? É sério mesmo que você está preocupado com isso? Agora? Ou você está preocupado em proteger o seu salário e para você não ficar sem nada no final do mês? Então, primeira coisa vou proteger. Depois, como é que eu faço para cancelar? Vou solicitar para o banco para cancelar todo tipo de desconto em conta salário e que eu quero transformar os meus salários para eles serem pagos por boleto. Olha a quantidade de solicitação e a quantidade de passos que a gente já deu só até aqui. E aí as pessoas, às vezes, desistem no primeiro passo, desistem no segundo passo. Beleza. Aí agora que você entende isso, você precisa responder a seguinte pergunta, tá, Haddad? Eu assisti essa sua aula, eu briguei, abri Bacen, abri saque, abri ouvidoria. Bacen é Banco Central do Brasil, tá? É onde você pode fazer uma demanda. E eu não consegui. A primeira pergunta que você tem que se fazer é, eu realmente segui o passo a passo mesmo que a Haddad falou? De falar com o meu órgão, de ver se eu tenho conta salário, de fazer o primeiro pedido para cancelar a transferência, depois para mudar os meus empréstimos para boleto bancário, encerrar a conta corrente com esse banco, para não ter vínculo mais com esse banco e ficar só com a minha conta salário lá, porque como eu falei, são passos complexos e são passos que você tem que brigar muito para fazer o seu direito valer. E brigar, quando eu falo, é ter que chegar na mesa do gerente titular da agência, porque só com falar, pedir não resolve. E aí, quando a gente chega nesse ponto e vai fazer um Bacen e vai fazer um Procon, é desgastante, mas é assim que resolve. E quando você faz tudo isso, mas por conta de um contrato que você assinou, de uma característica específica de um CDC salário, o banco continua descontando do teu salário e descontando mais de 30% do seu salário líquido. Ou seja, você recebe 6 mil de salário, mas você tem lá 1.800 de consignado. Então, vem a diferença para você dessa diferença, vai vir tipo 4.200. Aí o banco pega R$2.000 e desconta do teu salário e sobra 2 mil para você. Isso é muito mais do que 30%. Então, é muito mais do 30% do bruto e muito mais de 30% do líquido. Dito tudo isso, vamos entender, Dagi? Então, se está acontecendo essa situação que você relatou aí comigo, do meu salário cair na conta salário, cair na conta corrente, o banco descontar tudo que tem que descontar lá na conta corrente, quando que é o momento de entrar com o processo judicial? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que falam de processo judicial é que, infelizmente, como todos os mercados, existem muitas pessoas prometendo milagres através de processo judicial. E o fato é que para você chegar
na via de entrar com processo judicial, você tem que ter a capacidade de provar para o juiz que você tentou resolver isso de todas as formas nas vias administrativas. O que isso significa? Que você tentou ir no banco, então tem que ter uma gravação sua passando pela porta giratória, e isso fica gravado, todos os bancos são monitorados 24 horas por dia. Tem que ter um registro seu no serviço de atendimento ao consumidor, pedindo isso tudo que eu falei aqui. Tem que ter um registro na ouvidoria do banco, dizendo que você pediu e fez tudo isso que eu falei até agora. Tem que ter um registro no Banco Central e tem que ter um registro no Procon. E para você fazer tudo isso daqui, você vai levar uns 30 dias. Por quê? 5 dias úteis aqui, 5 dias úteis aqui, 5 dias úteis aqui, 5 dias úteis aqui, 5 dias aqui, ainda pode demorar 15 dias. Porque vai, volta, devolve, avalia, não sei o que lá. Então, é triste? É triste? É triste. É caótico? É caótico. Isso é uma das coisas que eu mais odeio do sistema financeiro que existe sobre assalário. Isso foi uma das coisas que mais me motivou a trabalhar com assalariados. Porque as pessoas não sabem do conhecimento da conta salário, elas não sabem do direito dela e as pessoas vivem esse ciclo vicioso. O fato é que tudo isso que eu falei é para tentar ganhar voz para poder negociar. Porque para e pensa junto comigo. Se o banco tem acesso total ao seu salário pela conta corrente, por quê? O salário bateu na conta corrente, esquece tudo que eu falei aqui. Tudo que eu falei aqui não serve. Porque o salário bateu na conta corrente, você está ligado ao contrato geral de abertura de conta corrente, que diz que o banco pode descontar até o último centavo e até do limite, se quiser. Então, quando você entende isso, você fala, tá, então a Haddad está falando de uma coisa. Eu não estou falando de crédito consignado. Eu estou falando de conta salário e conta corrente. Eu estou falando do seu salário cair e a fatura do cartão de crédito comer todo o seu salário. Eu estou falando do seu salário cair, cobrir o cheque especial e você ter que usar o cheque especial para passar um mês. Eu estou falando disso. Eu estou falando do CDC salário, do crédito automático e dos diversos nomes que tem esses créditos que você faz lá no caixa automático com taxa de 4, 5, 6, 10% ao mês, 48 vezes, 60 vezes. Então, assim, são coisas distintas. Aqui tem gente com dívida com cartão, com dívida de cheque especial. Só que o que eu estou falando aqui é sobre o seu salário, que é a sua fonte de renda, que é a origem de tudo. Se você já viu alguma vez na sua vida um orçamento pessoal, você vê que é receita, despesa, o quanto a pessoa ganha, os gastos e o que sobra, né? É uma estrutura básica de uma continha ali de mais, menos e igual. Como é que a pessoa vai começar a organizar os gastos dela se na fonte, que é o salário, ela tem o banco pegando tudo sem ela nem poder negociar? Eu não estou falando sobre consignado, não estou falando sobre dívidas em geral, estou falando sobre uma entidade que é o seu salário, que é o dinheiro que você acorda todo dia para trabalhar. Agora, se você não se dói do seu salário, você vê lá no contra-cheque que você ganha 5 mil reais e cair na sua conta 2 mil e cobrir o cheque especial e não sobrar nada, aí realmente essa live não vai te ajudar. Porque isso é para quem está se doendo, porque o salário não passa, a pessoa não vê nem o cheiro. Beleza, então, quando você entende isso, se você já tiver feito todos esses passos, se você já tiver passado por todas essas 5 esferas que eu falei, ir no banco, falar com o bendito do gerente, depois que ele não resolver, porque com certeza não vai resolver, fazer um saque, ouvidoria, Bacen e Procon. Depois disso, se nada disso resolver, coisa que eu acho muito difícil, aí existe a possibilidade de você entrar com uma medida judicial pedindo ajuda da justiça. Só que, aí é importante falar sobre isso. Eu quero dar exemplos reais para vocês. Eu não gosto de dar aula sem dar exemplo. Para mim, eu vou falar de casos concretos e fica mais fácil, tá? Você tentou, de todas as formas, proteger o seu salário, fez tudo que eu fiz. O que pode acontecer? Tudo que eu falei. E o que pode acontecer com você? Pode acontecer de você ter a conta salário, de você pedir para o seu salário ficar na conta salário, de você pedir a portabilidade para um banco digital, por exemplo, para receber o seu salário em outro banco, só que o banco, antes de transferir o seu salário, retém uma parte para pagar as dívidas. Então, ele retém lá 30% ou retém 50% do salário líquido
para pagar as dívidas. É isso que na prática a gente vê acontecendo aqui, tá? Então, o que acontece na prática? Os meus alunos fazem todo esse procedimento que eu acabei de falar, de abrir a conta salário, de pedir para cancelar todo tipo de autorização em conta salário, de fazer o pedido para transformar as dívidas que eram em débito em conta em boleto, cancelar a conta corrente e mesmo assim o salário bate lá e o banco desconta direto da conta salário, pautado num contrato que você assinou. E aí a gente tem alguns caminhos, né? Como eu falei, você vai registrar em todas as instâncias, vai dar uma canseira, e aí você tem a seguinte possibilidade. A minha aluna Claudete, que eu até já falei em alguns casos dela, de tanto brigar, vai na agência, faz PROCON e briga e mostra os direitos e mostra que você sabe, o banco fala assim, vamos parar de brigar, você tem aqui, ó, isso, e eu vou parcelar para você a 1% ao mês e você vai pagar isso todo mês com débito em conta ou boleto. Então, assim, o objetivo principal de fazer a proteção do salário é esse, é renegociar a dívida. Por quê? Quando você começa essa briga com o banco, isso cansa o banco. Cada vez que você abre um saque, o gerente tem que responder, o gerente geral da agência. Quando você faz Bacen, então, juntam as 3 pessoas lá para responder. Então, o banco chega a um ponto que ele fala assim, cara, essa pessoa tá fazendo tanto barulho, vamos fazer alguma coisa para... É quase que criança fazendo birra. Tá fazendo tanto barulho, vamos fazer alguma coisa para parar com esse barulho? Vamos resolver? Então, assim, existem as pessoas que brigam e existem as pessoas que não brigam. Que não brigam porque estão fragilizadas, porque se sentem bandidas, porque se sentem uma pessoa desonesta, porque tá devendo. E aí fica nesse ciclo vicioso de fica no cheque especial, parcela o cartão de crédito, faz uma renegociação lá pelo aplicativo de solução de dívida, aceita um refinanciamento para juntar todas as dívidas, aceita aquela ligação, ô fulana, que é a gerente, tudo bem com você? Tô vendo que você tá no cheque especial, ó, tem um CDC automático aqui para você parar de pagar 8% de juro e você vai pagar só 5 agora. Vamos fazer? R$3.000 em 48 vezes. Vamos fazer? E aí a pessoa fala, vamos, né? E ó, melhor, seu cheque especial vai continuar liberado. Você pode se lambuzar de novo, que vai estar lá para você se endividar. Então, o brigar muito que eu falo e que eu quis tanto fazer essa aula é porque de fato é uma briga mesmo. E aí, quando você vai brigar, é muito bom se você consegue uma renegociação. Então, uma renegociação para juntar mesmo as dívidas e que fique um valor justo, né? Não fique um valor exorbitante. Então, normalmente essas renegociações, o juro varia muito, tá? Do juro que está sendo praticado no mercado agora, mas hoje em dia, na casa de 1,20 alguma coisa, entendeu? Tem até umas que são a 2,99 que eu falo para os meus alunos, não, 2,99 é muito caro. Então, assim, quando você consegue isso, já é uma vitória, porque você estava pagando 8% de juro no cheque especial, 14% no cartão de crédito, mais 5% no CDC salário, ou no CDC automático, seja qual deles for, e você consegue uma renegociação, que vai deixar o seu nome limpo, que vai resolver. Só que isso não é típico, acontece com alguns casos, mas não é típico. E qual que é o segundo caso que eu tenho aqui? Pessoas que efetivamente conseguem evitar que o banco descontem do salário. Então, assim, eu tenho vários casos de alunos que falam, consegui que o meu salário caísse na conta salário e fosse portabilizado para outro banco sem desconto. E isso envolve todas essas etapas que eu falei, transformar a dívida em boleto, cancelar a conta corrente, uma trabalheira, como eu falo para os meus alunos, uma trabalheira. E aí, quando você faz isso, você vai entrar num processo de inadimplência com o banco. Então, vai configurar uma situação de atraso, que quando você atrasa a dívida um dia, o banco já fala assim, oi, querida, tudo bom? Vamos negociar, querida? E aí, você tem voz para conversar, porque agora o banco não conseguiu descontar direto do teu salário. Ele falou assim, opa, peraí, ligou uma luz aqui, ó, amarela. A Joana, a Isabel não pagou a parcela dela do CDC salário ou do CDC automático. Também tem os casos que o banco não desconta um mês e no outro mês desconta. Então, é uma briga muito grande. Porque a partir do momento que o banco que você deve tem acesso ao seu salário, o bicho pega. Porque ele está lá com acesso ao seu salário. E aí ele está confortável por um monte de contrato que você assinou sem ler e por uma resolução que permite que ele desconte do salário, se você não fizer nada, principalmente para cancelar isso. E aí a gente entende que existem alguns casos que buscar renegociar com esse banco é menos cansativo, é menos doloroso. Eu sempre falo, existe essa possibilidade. Então, assim, de você
brigar ali com o banco, e aí você conseguir uma renegociação dessa dívida que você tem lá. Então, eu sempre falo para os meus alunos, de todas as dívidas que você tem, resolver o teu enrosco com o banco que seu salário bate lá, porque tem que bater lá, é a prioridade. Porque aí você vai ficar tranquilo que não vai ter surpresa, que você não vai acordar um dia e seu salário está lá, metade preso pelo banco. Claro, tem como reverter, tem como entrar no justiça, tem um monte de coisa que tem como fazer, mas depois que o banco pega seu salário, pô, é mais uma briga. Então, quando você entende isso, o que eu quero que você complete o raciocínio na sua cabeça é que, olha, tudo isso que eu falei, imagina se lá no começo do processo você descobre que você tem livre opção bancária. Uma aluna minha recebia num banco e ela descobriu que o banco paga num banco digital. O banco paga ou no banco X por conta salário, ou no banco digital. Olha só que coisa maravilhosa, ela transferiu o salário para receber no banco digital. Vai resolver o problema, porque ela vai ser ouvida pelo banco. Tudo que ela teve que fazer foi ligar lá na gestão de pessoas. Oi, tudo bem? Meu nome é fulana. Meu salário cai no Bradesco. Eu queria saber se a nossa empresa pode pagar por outro banco, porque eu estou resolvendo uns problemas com o Bradesco e para que eu consiga negociar, eu preciso receber em outro banco. Tem alguma coisa que vocês podem fazer por mim? Não precisa ligar e falar que você está endividado, que você está com problema. Não, você vai ligar só. Aí a pessoa falou assim, a gente tem outra opção de banco, que é um banco digital, assim, XYZ. Abre sua conta lá, passa o número da conta pra gente, que a gente deposita. E aí resolveu o problema. Tiveram outras pessoas, por exemplo, a gente tem o caso de um aluno meu que é militar, aposentado, caía na conta corrente direta e teve que procurar o exército. Aí o exército falou, não, a gente deposita em conta salário. Volta no banco, não, tem conta salário. Então tá, cancela a transferência para conta corrente, deixa o salário na conta salário e transfere o salário através de portabilidade para outro banco. Então, por isso que eu tô falando que é um processo e é uma coisa que dá trabalho. E eu tô aqui falando que dá trabalho, vocês devem estar até cansados, mas é verdade. É um processo muito desafiador. E aí, a gente entendendo isso, existe a outra possibilidade, que é o banco te oferecer não uma renegociação, mas uma redução de juros dos empréstimos que você já tem, que também é uma possibilidade que tem acontecido, do banco falar assim, fulano, a gente não vai parar de descontar na sua conta de salário, mas a gente tem uma outra alternativa para você. Você, ao invés de você pagar 4%, a gente vai reduzir para 1%, e aí baixa 10 mil, 15 mil a dívida. E aí a pessoa continua pagando e continua pagando com desconto em salário, aí não precisa transformar para boleto e tal. E aí nós temos aqui os casos das pessoas que entram na justiça. Então eu quero contar um pouquinho para vocês, e por isso que eu falei que essa aula ia ser tão importante, porque eu estou trazendo tudo que tem de atualizado do que aconteceu nos últimos meses dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida aqui. Então nós temos casos de alunos que ingressam com ação. E o juiz, num primeiro momento, né, ele normalmente vai depender muito da região, vai depender de vários fatores, e o juiz tende a falar, para de descontar ou desconta 30%. A última decisão que a gente teve foi o do desconta 30% do salário líquido. Então, a pessoa vai pagar 30% lá na folha, que são os consignados, e mais 30% na conta salário, por conta da bendita da resolução. Ficou bom? Ficou, porque o banco estava descontando 3 mil e agora vai descontar 800. Mas, olhando pelo contexto, foi melhor do que nada. Só que quantas pessoas, né, têm o dinheiro para pagar um advogado, e isso cansa, né? Então, é preciso vocês entenderem que se você está verdadeiramente comprometido a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, é cansativo. Então, assim, é você entender agora que eu sei que quando você escuta eu falando sobre a conta salário, sobre essa possibilidade de você fazer valer as legislações e resoluções que existem a respeito, eu sei que talvez você pense assim, só dá para fazer se for uma pessoa que sabe conversar. Eu não vou conseguir, porque o meu caso é muito diferente, o banco nem me recebe. Agora, então, com o lockdown, o banco nem me recebe. Eu não sei fazer um saque, eu não sei fazer isso, eu não sei. E aí é onde eu falo que a gente separa quem quer mesmo sair das dívidas e quem está confortável no desconforto.
E eu sei que isso realmente é uma frase que assusta as pessoas. Como é que eu posso estar confortável no desconforto? Simples, você não tá, e eu falo isso porque eu sou uma pessoa que às vezes deixa as coisas assim, tá desconfortável, mas não, depois eu vejo isso aí. Então, às vezes a gente tá ali conseguindo sobreviver com salário, com todos os descontos de tarifa, de um monte de coisa que você nem precisava pagar, porque você, não, mas é o banco que eu recebo meu salário só cai lá. Como é que eu vou fazer para tirar meu salário de lá? Porque eu tenho conta no Banco do Brasil há 20 anos e por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, é preciso que você, acima de qualquer outra pessoa, dê valor ao teu salário. Não é possível que você acorde todo dia para ir trabalhar e você não está dando valor no teu salário. E está deixando simplesmente a coisa, deixa a vida me levar, vai levando, não tem jeito, porque é lá que eu recebo, e aí não tem jeito, o gerente disse que não dá, e aí vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e quando você vê, já faz 5 anos, já faz 10 anos que você está nessa situação, empurrando a situação com a barriga e sem conseguir resolver. Então, assim, tem solução? Tem. É desafiador? É, bastante, mas é possível resolver. E aí, o que vai acontecer? Como eu falei, as pessoas tendem a embolar tudo isso que eu falei e falar, pedir portabilidade. Pedir portabilidade por si só não resolve. A primeira coisa é descobrir como é que o teu órgão, empresa, paga. Eu pedi para o banco parar de descontar, o banco disse que por causa da resolução XPTO lá, ele vai continuar descontando. Ele pode dizer, mas vai lá e faz o procedimento. Eu pedi para o banco para cancelar minha conta corrente, mas eles dizem que eu tenho dívida. Eles vão dizer isso. E aí, depois, o que você fez? Você persistiu? Você foi no saque? Você foi na ouvidoria? Você foi no Bacen? Você foi no Procon? Então, assim, você foi até a última instância? Você brigou como se fosse pela vida de alguém que você ama para resolver esse problema? Porque o que acontece muitas vezes é que o endividado já está tão calejado, sem dormir, estressado, que ele não tem força de brigar pelo próprio provento, pelo próprio dinheiro, pelo próprio salário. E aí desiste no primeiro não que recebe. E aí, quando você entende isso, qual que é a forma correta de resolver isso, Dade? Então me fala qual que é a ordem correta. Eu já falei várias vezes aqui, repeti o passo a passo, mas eu quero te dizer. Tudo isso que eu falei é técnico. O que é conta salário, qual que é a resolução, qual que são os conflitos que tem. E a bem da verdade é que tudo isso que eu falei está intimamente ligado com a sua decisão de sair das dívidas, com a sua decisão de enfrentar esse problema que, querendo ou não, foi você que criou para a tua vida. Não importa se você assinou no aplicativo, se você pegou no desespero porque tinha alguém doente, não importa. E aí é quando eu falo muito sobre a necessidade de amadurecimento e de trocar culpa, vergonha, medo por responsabilidade e pela percepção real de quem você é. Você é uma pessoa sem vergonha que foi lá e se endividou e agora simplesmente não quer pagar? Ou você é uma pessoa honesta, pai de família, mãe de família, uma pessoa que trabalha, se você não tem filho, independente, e que está querendo pagar sua dívida pelo valor justo? Porque a pessoa com dívida, ela fica inundada no mar de vergonha e aí ela recebe um não. E escutem o que eu estou te falando, vocês não vão receber nenhum sim no processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Não vão da primeira vez, não vai ser da segunda vez. Os meus alunos só têm sucesso aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida quando brigam. E aí lá pela quarta, quinta vez resolvem. Hoje, quando a minha aluna me mandou que pagou uma dívida de 30 mil por 3 mil reais, então, assim, sair das dívidas não é um negocinho assim, não é um truquezinho, não é uma fórmula mágica, é complexo, é chato pra caramba. Eu falo pra vocês, eu converso muito com os meus alunos, mas não tem nenhum assunto que é gostoso além do momento que eles celebram uma conquista, que eles celebram o quanto eles se tornaram pessoas fortes, pessoas decididas, pessoas que lutam pelo que querem. E é isso que tira, eu falo que tira a alegria dos meus olhos, ver quem os meus alunos se tornam no processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, eu quero que verdadeiramente você olhe para você agora e você se enxerga. Quem é você? Quem é você na hora de fazer essas solicitações para o banco? Que roupa que você está vestindo? Não roupa física, a roupa do coitadinho. Então tá, não dá, né? Então tá, depois eu vejo então o que eu faço. Ou a roupa do quê?
Você está querendo dizer, então, que o meu salário eu não posso mexer? Você tem certeza disso que você está falando? Porque a ligação está sendo gravada. E eu tenho muito orgulho, não sei se ele vai ver eu estou falando isso, do meu aluno Gilson. Tenho de todos, mas a história dele me marcou muito, porque o Gilson entrou no Mais Dinheiro Zero Dívida em frangalhos. Ele se tornou, assim, um case da turma 11, porque ele entrou aqui em frangalhos. E hoje ver o encerramento de conta corrente dele no meu celular, devendo para o banco, brigou com o gerente, brigou com todo mundo e conseguiu, depois de 2 meses, é a vitória de uma pessoa que não desistiu, que anda quilômetros e quilômetros para ir trabalhar, assistia o curso no celular, baixava em casa para assistir, para fazer, toda semana me mandava mensagem, não estou conseguindo ir no banco, só tenho quarta-feira para ir, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Então, assim, e aí é você olhar e falar, o que difere o Gilson, que teve a mesma informação que você, está tendo acesso agora, de você que está me assistindo aí do outro lado? O que difere vocês dois de ter sucesso dessa pessoa e dos infinitos casos que eu tenho no Mais Dinheiro Zero Dívida que conseguem proteger o próprio salário? A resiliência de encarar o processo de sair das dívidas como um processo que eu não tenho nenhuma vergonha de falar que é chato pra caramba. Não é um assunto gostoso. O que é gostoso é o resultado. O que é gostoso é você ver que você é capaz, que a mesma pessoa que foi lá e fez o problema consegue resolver o problema. Então, assim, é importante vocês entenderem que existe essa possibilidade, que isso não é a solução de todos os problemas, mas que se você tem o problema de hoje, ter uma conta corrente, o seu salário cai na conta corrente, o banco desconta do teu salário e você vê que seu salário vira nada, você precisa colocar em prática esses pontos que eu coloquei aqui. Você precisa ver lá com o seu órgão. Então, assim, fritando aqui em miúdos, né? Fazendo o ovo mexido, vamos pegar o ovo mexido e juntar. Então, assim, como é que o meu órgão paga? Primeira coisa que você tem que buscar é lá no seu órgão. Será que não tem como você receber em qualquer banco e você nem sabe? Tá recebendo lá na Caixa? Aí, quando você entendeu isso, você tá, beleza. Segundo ponto, qual que é meu próximo passo? Meu próximo passo é, eu tenho conta salário? Ou eu nem tenho conta salário? Aí vai ter que descobrir no banco, e não vai ser fácil descobrir. Opa, peraí, eu tenho. Inclusive, às vezes, no próprio aplicativo ou no site do banco, você consegue ver lá, extrato da conta salário. No Banco do Brasil, é só você colocar no Internet Bank, extrato conta salário, que aparece se tem conta salário e você consegue ver o extrato da conta salário. Então, já dá para dizer, opa, eu tenho. Então, agora eu tenho que pausar a transferência, cancelar qualquer tipo de transferência da conta salário para conta corrente e transformar todas as minhas dívidas para o formato de boleto ou débito não sendo em conta, cancelar as autorizações de débito em conta salário. E aí eu posso fazer a portabilidade do meu salário para outro banco, isso aí é cereja do bolo. Se o banco tornar a descontar, vou ter que brigar mais um pouco. E aí eu tenho a possibilidade de tentar uma redução de juro, de tentar uma renegociação, e até mesmo, é como eu falei, e de até mesmo, se fizer sentido, de pedir uma ajuda judicial. Mas, como eu falei, na prática aqui, é um número muito pequeno que precisa fazer isso. Então, assim, o aluno que a gente teve que ir por esse caminho foi porque o banco estava descontando todo o salário. Não era R$500, era todo o salário. E aí a gente conseguiu tirar de 3 mil e pouco para descontar 800. E aí ontem ele me falou que não descontou nem os 800, que veio o salário dele integral. Só que ainda vai ter assunto para resolver, porque agora foi para a esfera judicial. Bom, eu queria tirar algumas dúvidas de vocês. Só que qual que é o passo prático que você precisa fazer nessa aula, para essa aula fazer sentido, para essa aula conseguir realmente dar um efeito na tua vida? Você precisa entender como é que está a sua relação de trabalho, né? Então, como é que tá? Eu tenho conta salário, não tenho? É se aprofundar nisso. Isso vai te ajudar muito, porque entendendo de fato em qual cenário você se enquadra, você pode ter essas surpresas que eu falei. Surpresa da minha aluna que descobriu que podia receber em outro banco, surpresa do meu aluno que conseguiu encerrar a conta, mesmo tendo dívida, e conseguiu a portabilidade do salário, e outras coisas que você pode conseguir, mas tem que executar isso. E precisa saber que você tem apoio. E esse apoio, por mais que você não seja meu aluno, minha aluna ainda, é você entender que não importa
quem você seja, qual a situação que você tem saque, ouvidoria, Bacen e Procon para te ajudar. Dage, então explica para mim, qual que é a diferença, Dage, de um seguidor seu da rede social e de um aluno? Galera, eu falo muito para vocês isso, eu friso isso em toda aula que eu dou. A diferença é que os meus alunos têm os passos todos organizados e têm suporte ao longo do caminho. Então, assim, para mim é essa a diferença, porque existem sim muitas particularidades. E você colocar tudo em ordem, cada passinho, uma coisa que é um passo do processo de ataque às dívidas. Depois de conseguir a portabilidade do salário, vai ter que atacar o consignado, vai ter que atacar o financiamento da casa, vai ter que atacar o financiamento do carro, vai ter que fazer orçamento para entender por que está com dívida, né? Por que chegou na situação que está, vai ter que aprender a cuidar do dinheiro daqui para frente. Então, é um conjunto de ações. Pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor, ter sucesso nas suas negociações, é a testificação, é a prova de que você está criando uma nova vida com mais dinheiro, zero dívida. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. Você pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Porque conseguir pagar a sua dívida é a testificação, é a prova de que você está conseguindo criar a sua nova vida com mais dinheiro, zero dívida. Uma vida onde você não vive no cheque especial, uma vida onde você usa cartão de crédito para o bem e não para se enrolar, uma vida onde você não paga absurdo de juro por cada empréstimo que você fez, onde você paga o menor juro possível, no menor prazo possível, que você pode pedir uma pizza no final de semana, que você encosta a cabecinha no travesseiro e dorme, que o seu filho pede uma fruta diferente e você pode comer. Uma coisa que me marca muito, é quando a minha mãe falou que ela queria que a gente pediu uma maçã e ela não tinha dinheiro para comprar. Com certeza vocês que estão aqui já passaram por isso, do filho de vocês pedir algo e vocês não poderem dar. Se eu, ontem à noite, fiquei triste porque minha sobrinha falou, eu quero ir no shopping, comprar não sei o que lá, e não é nem sobre dinheiro, né? É sobre a pandemia, a gente está evitando tal, sair. E eu fiquei triste, eu fiquei mal, eu acordei hoje falando, ai, que saco, não posso ir ali, né, com as crianças, é perigoso, tem que ficar em casa, e aí você entende, mas você fica naquela coisa do ego, né? Imagina quando não é por causa de uma coisa que é extremamente tranquila, porque não tem dinheiro mesmo, é porque mal tem dinheiro para o básico. E aí você começa a entender o impacto disso. Então, eu faço muita questão de frisar isso com vocês. É importante trabalhar o emocional, entender que ter dívida não é o fim do mundo, que tá tudo bem, você não é endividado, você está endividado. Ter dívida não é tudo que você é uma parte da sua vida que não está bem sucedido. Então, assim, se você é um pai, se você é uma mãe, olha para o teu filho, olha para a família que você constituiu, olha para a tua saúde, olha para ver que, nossa, eu tô aqui, eu tô viva. E aí você começa a encontrar a força que você precisa para começar a criar essa nova vida. E uma coisa que eu quero reforçar cada vez mais para vocês: pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor é a prova de que você está criando uma nova realidade para você. É a prova de que você fez tudo o que dependia de você para fazer diferente a partir de agora. E você teve o resultado. A partir dali, é uma outra realidade que começa. Então, assim, ver uma aluna minha conseguindo se livrar de uma dívida é uma alegria muito grande. Ela tem outras para pagar. Essa é uma dívida, mas o balde de água quente que ela recebeu de falar, nossa, que bom, uma já foi. É essa satisfação. Mas o que a gente faz aqui não é ensinar vocês como que negocia com o banco, é ensinar vocês a lidarem com o emocional de vocês. É preciso entender que ter dívida, que passar por um problema, é uma coisa da vida, faz parte da vida, faz parte, por algum motivo, você está precisando passar por isso para você aprender alguma coisa, para você poder, de repente, avançar numa outra área da tua vida. Então, assim, é entender que esse problema tem solução. O que realmente você tem que se preocupar é se você está empurrando a situação com a barriga. E a pergunta que eu quero fazer para você, adulto, que está aqui me assistindo, é: o que você tem feito para sair dessa situação que você está? Será que você acredita que você vai sair da situação que você está? E aí a gente entra numa discussão que é muito mais emocional do que técnica, especificadamente falando. Não tem como vocês passarem por isso abatidos. Não tem como. É preciso estar bem. Uma coisa que é muito engraçada, que eu falo sempre para as pessoas, às vezes você vai precisar
descansar aqui e falar assim, amanhã quando eu estiver mais forte eu vou resolver, e aí é o próximo dia, e aí é o próximo passo, e aí é a próxima coisa que você vai resolver. Bom, turma, então é isso. Espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês. Acreditem, para falar desse tema aqui, eu respiro fundo 20 vezes, porque eu sei que é um tema complexo, eu sei que às vezes dá uma batida na cabeça de vocês aí, eu sei que é um tema dolorido, porque é ruim quando seu salário entra e você fica nesse bate-volta aí. Feliz por ver vocês, meus alunos, aqui também, se atualizando e entendendo que existem possibilidades sempre estão atualizadas, né? Então, assim, a gente está junto nessa caminhada com vocês para que vocês tenham as ferramentas para vocês começarem esse processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. E a grande mensagem que eu quero deixar de encerramento, lembrem, é mais sobre a cabeça do que sobre a técnica. Um soldado com a cabeça boa aplica a técnica com mais facilidade. Um soldado que está tremendo, fica tremendo na hora de dar o tiro. Então, lembrem sempre disso. Tem muito mais a ver com você se fortalecer para enfrentar esse gigante que é conseguir enfrentar o banco, conseguir enfrentar a dívida e sempre parar de olhar o banco como inimigo. O banco é, sim, uma entidade que está lá te cobrando e tal, mas o banco não é o inimigo. O inimigo são as dívidas e é contra isso que a gente vai guerrear, tá bom? Muito bom ter tido vocês aqui e vamos lá, um passo por dia, uma atitude por vez, fazer diferente a partir de agora. Um beijo para vocês.